Bom, vamos lá. Começando aqui mais uma aula, eu estou olhando aqui a nossa organização aqui de aulas, né? E nós temos aí essa semana de conteúdo, a semana que vem um fechamento de conteúdo e na próxima semana é uma semana que ela existe, mas na verdade vai ser correção de atividades, tirar dúvida, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Com a aula de vendas, eu vou deixar o vídeo para vocês disposto lá. O Moodle não está atualizado, está faltando material. Vou colocar lá para vocês, não se preocupe com relação a isso, tá? E eu vou continuar passando uma outra atividade pequenininha, facinha de se fazer, sem problema nenhum. Então, vendas, hoje é empreendedorismo, né? Então vamos aqui para empreendedorismo. Nós temos aqui programado, eu resolvi fazer algumas alterações para adequar melhor o conteúdo. Então, semana passada a gente falou de práticas de sucesso, importantes dicas dentro do empreendedorismo que devem ser sempre consideradas, né? Muitas parecem coisas muito simples, mas são pequenas questões que fazem diferença no dia a dia do empreendedor. Nós temos aqui, eu vou deixar para a semana que vem, para finalizar o nosso conteúdo, o conteúdo de plano de negócios, porque é um conteúdo que eu preciso dar uma preparada melhor. É um conteúdo que é o fechamento da disciplina, porque ele vai tratar finalmente do planejamento, da formalização desse plano todo, dessas ideias, mas que a gente já vem discutindo durante todas as nossas aulas, então não tem problema nenhum, tá? E hoje eu resolvi trazer aqui, né, tá como tópicos emergentes em empreendedorismo, então é alguma coisa que eu acho que pode ser relevante à discussão. E tem coisas interessantes para serem faladas, tá? Dentro do cronograma, olhando para o plano de aula do professor anterior, que eu fiz algumas pequenas alterações, ele trata de vários pontos que podem ser apresentados para os alunos, né? Um deles aqui tem a sustentabilidade. Sustentabilidade, mas é uma disciplina que vocês, se eu não me engano, já fizeram, tá? Só um instantinho. Pronto. Se vocês já fizeram. Então, assim, era só... poderia ser apresentado só como uma breve resumo, tá? Então, eu quero falar hoje, eu quero dar o foco aqui para o que eu trouxe, que é para discutir questões relacionadas mais aspectos comportamentais que influenciam bastante, inclusive é um conteúdo que serve para ambas as disciplinas, tanto o processo em vendas quanto o empreendedorismo. Quero citar rapidamente também, abrir um espaço na aula para trazer algumas atualidades, principalmente relacionadas a questões éticas, que ética, assim, sempre que possível a gente acaba abordando dentro das disciplinas, tá? Então, só vou fazer dar um breve espaço aqui, tá? Que também é uma outra disciplina que vocês chegam a ter exclusivo, tá? E é isso, deixa eu ver se... Tá, vai ser a questão comportamental. Vou falar sobre a questão ética rapidamente e sustentabilidade. Eu acho que nem cabe muito, mas como está no cronograma, eu vou fazer um breve resumo aqui, né?
A sustentabilidade, o conceito dela, né, é em volta de que aquilo que você utilizar hoje não pode comprometer as gerações futuras. Basicamente é isso. A ideia principal de sustentabilidade gira em torno disso, né? Em que nós podemos tomar decisões e ações no qual nós vamos procurar satisfazer as nossas necessidades e tudo mais, porém que seja de uma forma que não seja irracional ou descontrolada a ponto de comprometer as futuras gerações não nascidas. A sustentabilidade ela tem um tripé, no qual ela se baseia, que são 3 grandes áreas de atuação, que é o tripé ambiental, econômico e social. Tá? O ambiental está relacionado diretamente à questão de gestão ambiental, de exploração de recursos, né? Utilização dos meios naturais e tudo mais. E nesse aspecto ambiental, pede-se que siga algumas normas, né? E que esteja atento principalmente a questões de impacto ambiental. O tripé econômico, ele está relacionado a que você possa ter um desenvolvimento econômico, geração de riqueza, né, e tudo mais, e que procure atribuir valores e gerar benefícios, principalmente para os habitantes do local no qual a atividade se desenvolve, tá? E por último, social, é que a gente deve estar atento, né, a todos os impactos de qualquer ação que nós exercermos, como isso afetará ou poderá afetar os habitantes da região, né? Então, de modo mais grosseiro e resumido, é isso. Então, a sustentabilidade ele é um assunto assim que está na moda há algum tempo, é um assunto de interessante estudo, tá? E que também é um assunto que tem muitas coisas ainda para se discutir. Aplicando em termos de trazendo um pouco mais para o empreendedorismo, o que pode ser acrescentado a respeito disso tudo é que você tem um espaço, tá, para novos empreendimentos surgirem na área. Tá? Então, hoje você pode pensar em empreendedorismo voltado para essa área ambiental. Então, você pode pensar em empresas de reciclagem, empresas que fazem algum tipo de tratamento, empresas que de alguma forma oferecem serviços voltados para essa área de meio ambiente, né, reflorestamento e tudo mais. Você, dentro das próprias empresas, mesmo que a atividade não esteja diretamente envolvida em questões ambientais, sempre tem o seu setor ali ambiental, as grandes empresas. Então, se você pega uma empresa de ferragens, por exemplo, ela, ela tem um setor responsável por fazer todo o aspecto que trata das questões legislativas e de processos relacionados ao modo que vai trabalhar o material, de modo que diminui ou evite o impacto do solo, né, os impactos no solo, como contaminação, né, impactos também no ar, como diminuição, você tem que diminuir ao máximo a emissão de gases poluentes, e também na água, evitando a contaminação de nascentes e tudo mais. Então, várias empresas, principalmente as empresas de grande porte, todas elas têm um espaço voltado para essas questões. Então, tem negócios voltados,
também exclusivamente para isso, né? Eu me lembro agora de cabeça de revistas que tinham na capa lá dinheiro no lixo, aí mostra empresários que acabaram investindo em empresas que lidam exclusivamente com o meio ambiente e trouxeram novos negócios aí, né? Caminhões de coleta de lixo, caminhões que oferecem serviços de limpeza, de obra, ou terreno, aluguel de caçambas, separação de material, produção de produtos feitos de materiais reciclados e tudo mais, tá? Então é só para a gente trazer aqui e lembrar a importância dessa área no qual vocês já tiveram conhecimento e contato, tá? É só para não deixar de ser citado mesmo. É isso, tá? Com relação, deixa eu abrir aqui voltar para minha planilha. Com relação a questões éticas, tem questões bastante interessantes, tá? Então, dentro do plano de aulas do professor, ele sempre traz o que precisa ser discutido dentro das disciplinas. Então, a gente organizou as nossas semanas e eu vou trazer de uma forma mais rápida, embora vocês vão ter disciplina específica sobre isso, reforçando essa questão. Então, é só para a gente fazer uma discussão e trazer um pouco a temática para dentro da nossa disciplina de tratar de um modo mais específico, tá? Mas sem focar nisso, né? Sem precisar focar nisso, que a gente tem que falar. Eu quero levantar algumas questões importantes aqui e depois a gente vai para a questão de um tópico emergente importante dentro do empreendedorismo que está relacionado ao comportamento humano. É um conteúdo interessante que serve, talvez se encaixe melhor até na disciplina de vendas do que o próprio empreendedorismo, tá? Bom, com relação à questão ética, eu não sei se vocês já tiveram essa disciplina. Alguém pode escrever aí para mim se está tendo ou já teve essa disciplina de ética? Eu não me lembro em que período. Já tiveram, ok. Então, olha só, a gente acaba estudando em ética. Ética é uma disciplina bastante interessante no sentido de discussões e reflexões, né? É um tipo de disciplina que procura levar o aluno a se atentar a algumas questões que a gente não lida no dia a dia, às vezes passa batido, e eu acho que o meio acadêmico é um meio interessante da gente levantar esse tipo de questão, tá? Então nós vemos que várias coisas dentro da ética. A gente vê o conceito de ética, as escolas de ética, não sei se o que vocês viram exatamente. Você acaba vendo sobre dilemas éticos e tudo mais, né? A regra de ouro, né? Do comportamento, da ética. Então, o que a gente tira de tudo isso, né? É importante a gente ter esse contato com esse tipo de conhecimento dentro das escolas e tudo mais, porque o principal ponto, na minha visão como professor, de se discutir esse tipo de temática é você trazer uma reflexão, né, um momento em que a gente pode pensar um pouco sobre o assunto, tá? E esse pensamento que ele perdure, né? Então, o professor, muitas vezes ele pode levantar alguns pontos e o ideal é que, mesmo após a aula, né, e nos nossos dias, alguns questionamentos aí precisam ser refletidos aí de modo a gente reflete para a gente chegar a algumas conclusões e depois a gente consegue, através das nossas conclusões,
verificar se a conclusão que a gente chegou procede ou não, tá? Então é interessante você refletir antes mesmo de você pegar as respostas prontas, tá? Eu acho que esse papel de você processar a informação, ele é muito enriquecedor. E a ética, ela traz muito esses pontos, né? Se você pegar um livro de ética, você vai trazer vários casos, várias discussões. É um tema que vira e mexe está presente no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso ambiente profissional, na nossa escola e tudo mais. E eu me lembro que eu já tive a oportunidade de trabalhar essa disciplina já há algum tempo, né? Já faz um bom tempo. E é muito legal trazer alguns textos que levem à reflexão. E uma coisa que é interessante quando a gente trata desse tipo de assunto, né? É justamente você levantar a bola para algumas questões assim que que merecem um pouco de atenção, tá? Mas eu confesso que nem sempre as experiências foram as melhores, porque é, é difícil você levantar algumas questões de reflexão muitas vezes, quando você muitas vezes participa de ambientes onde há uma hegemonia de pensamento, né? No qual você muitas vezes coloca um pensamento e o que é culturalmente martelado todos os dias, né? Martelado em jogos, em filmes, em programas, em novelas, em tudo, né? A censura, né? Essa coisa horrível chamada politicamente correto, né? Então, ela já trata alguns assuntos como definitivos e ela não permite você levantar alguns questionamentos que que não faz parte da cartilha dominante de quem está estabelecido, bem estabelecido. Então, eu acho que vale muito a pena nós procurarmos com nossas próprias pernas o aperfeiçoamento nosso moral e a reflexão antes de você acabar comprando qualquer tipo de cartilha que pareça socialmente bonita, que vai te dar um ar de superioridade ou de afetação moral, como diz uma colega, né? Então hoje nós muitas vezes vivendo em períodos de onde o fingir superioridade, o fingir o bem, né, mesmo que as palavras e as ações digam o contrário, é uma coisa que deve ser bastante pensada. E eu sou adepto de uma sabedoria que diz o seguinte, né? Eu acho que o melhor conselho é o seguinte: você conhece a árvore pelo fruto. Então, é, não é, e aqui é até uma coisa interessante, você acaba observando no passar dos meses e anos, né, eu que acompanho bastante Twitter, esses tipos de informações e tudo mais, você acaba observando pessoas que dizem uma coisa e elas fazem outra, né? Até mesmo nesse tempo de pandemia, o que teve de gente fotografada que vivia dando áreas de superioridade e moralidade, né? Do tipo fique em casa, né? E foi fotografada, não vá para a praia, mas foi para a praia, fique em casa, exatamente, né? Então você vê muitas dessas questões, né? Por isso que eu acho que nada melhor do que nós procurarmos a reflexão, né? A gente tem que observar bastante as questões do discurso, porque uma coisa eu falo para vocês. Dis, é, Discursar é uma coisa, mas fiquem atentos nas ações, nas realizações práticas. Por que que eu falo isso, né? Antes da gente entrar em uma colocação um pouco mais
prática e voltada para a nossa disciplina de empreendedorismo, né? Porque não é exatamente o que você diz ou o que determinadas coisas dizem que acaba revelando exatamente ou transmitindo, né, a verdade. Você tem que simplesmente ficar atento nos resultados práticos, né? Porque tem pessoas que se dizem defensores da liberdade e que são censuradores. Tem pessoas que se dizem defensores, sei lá do que, né? Da paz e que são pessoas que ameaçam outras. Então, é muito complicado. Eu, particularmente, tenho a impressão daqueles que mais se pousam de bonzinhos e não sei o que, costumam sempre surpreender negativamente, né? Com relação, para finalizar um pouco rapidamente essas questões, essa breve palavra aí sobre ética, eu não quero demorar muito nisso, e também é um tipo de conversa que eu gosto de ter mais em particular, né? Mas a ética hoje também, como nós sabemos, ela, quando a gente trata ela principalmente no ambiente de trabalho, a gente está falando de comportamentos de trabalho, tá? E espera-se o mínimo de honestidade aí por parte de empregadores, empregados, servidores, o que for, né? E com relação a isso, a gente pode resumir o comportamento humano, se você pegar a regra de ouro da ética, você pode resumir no comportamento de que você só deve fazer aquilo que se você deve fazer com os outros aquilo que você permitiria que fizesse com você, né? Isso está presente no ensinamento tradicional e muito sábio de religioso, né? Isso não vem só do cristianismo, isso vem de outras denominações religiosas também. Você acaba encontrando isso no pensamento de Confúcio, alguma coisa parecida no budismo, no cristianismo e tudo mais, né? Então acho que são são vivências milenares, né? E isso trouxe bastante conhecimento. Eu acho que isso vale bastante a pena a gente estar atento a questões que vêm do passado e que se provaram muito úteis, né? Eu digo isso porque parece que há um desespero por tudo ser transformado, só que a gente tem que observar que tem coisas que precisam ser mantidas porque se provaram boas, né? E tem pessoas que acham que tem que ser tudo jogado de pernas, né, para cima e de pernas para os ares e que tudo precisa ser, entre aspas, desconstruído num jargão revolucionário barato. Mas é isso aí. Agora trazendo para uma questão de casos interessantes que eu estou acompanhando de perto já tem alguns dias, né? Existe, surgiu casos bastante interessantes que estão relacionados principalmente às Big Tech, que são as grandes empresas de tecnologia. Então você tem o Google, você tem o Facebook, você tem o WhatsApp, o Instagram, o Twitter e tudo mais, né? A Apple, a Microsoft, isso são as Big Tech, as gigantes e poderosas empresas de tecnologia. Uma questão interessante que se levantou foi justamente a respeito de como deve se comportar essas empresas, visto que é novidade as redes sociais para o mundo todo e não é de agora, mas já vem há muito tempo que as redes sociais elas parecem ter escolhido um caminho de pensamento hegemônico no qual eles não aceitam
pessoas que divergem disso. Então, eles estão calando, retirando seguidores, bloqueando por mínimas coisas, né? Então, como eles têm interesses ligados e, inclusive, a questões políticas, que eu não vou trazer o caso aqui, mas você vê que uma coisa interessante que se demonstrou é o seguinte: as empresas de tecnologia, elas colocaram para si o poder de calar ou não as pessoas, tá? Então, elas determinam o que pode ser colocado, discutido, o que é aceito ou não, tá? E aí a questão é o seguinte: se elas podem fazer isso, então, em contrapartida, elas podem ser processadas por censura, visto que elas têm esse poder de calar as pessoas e o poder de expressão. A liberdade de expressão é um dos mais importantes e valiosos conquistas e direitos que a gente já obteve através de muita luta durante muitos séculos, e muita gente morreu para garantir isso para as gerações futuras. Então, é importante as pessoas expressarem as suas crenças, as suas opiniões, suas convicções políticas, religiosas, seja lá o que for, tá? E que ela, e exclusivamente ela, seja responsável por qualquer problema, desentendimento, mal-estar, o que for. Elas podem ser processadas civilmente, criminalmente, não há problema nenhum. Então, se você pega uma pessoa lá que sugere o suicídio de alguém, ameaça o outro, ou fala coisas muito bizarras assim, que constitui crime, visto que os países têm legislação, né? Embora algumas funcionem muito mal, os países ainda têm legislação. Então, o melhor caminho é você possibilitar a liberdade total de expressão e, caso haja algum problema, a pessoa possa ser responsabilizada depois, né, ser chamada na justiça para prestar esclarecimento. Né? Assim a gente garante um direito de liberdade de expressão e responsabiliza as pessoas pelo que elas postam de mais grave e tal. O que acontece é que hoje as Big Tech elas selecionam o que pode ou não ser dito, tá? E você não tem essa contrapartida, né? Você é calado e fica por isso mesmo. Se elas têm, se elas querem ter esse poder de calar as pessoas, então que elas possam ser processadas por isso. Então elas vivem num tipo de ambiente sem regras, onde elas podem calar as pessoas e nada acontece com elas. Então isso aí é uma questão interessante, né, que envolve aspectos relacionados às empresas de tecnologia. Isso aí está sendo bastante discutido, já estava sendo discutido há muito tempo, mas recentemente isso ganhou uma proporção maior, tá? E é isso, né? Então, se quer censurar, então responda criminalmente. Ou melhor, não censura ninguém e cada um responda por aquilo que publica, tá? Então a gente tem que ter um ou outro caminho, que não pode ficar da forma como está acontecendo, tá? E isso está acontecendo recentemente, tá? Há nítidas. Você consegue, eu que acompanho, pelo menos consigo perceber isso de uma forma. Já estou acompanhando há muito tempo e recentemente gerou bastante problema. Tanto que essa semana o Twitter acabou perdendo valor de mercado, aproximadamente 5 bilhões de dólares, e o Facebook um valor ainda superior. Parece que somado o Facebook, que é dono do Instagram, e eu acho que Twitter não, WhatsApp. Então você tem Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, né?
o valor aproximado de perda de mercado deles esses últimos dias aí chegou a mais de 50 bilhões de dólares. E isso aí é dinheiro que não acaba, tá? E por que está acontecendo isso? Porque nós chegamos num ponto muito difícil, onde finalmente algumas autoridades mundiais começaram a perceber o poder de censura que está acontecendo no mundo, e isso é sempre perigoso, né? Todas as épocas perigosas da humanidade sempre houve aquela questão de você tentar calar vozes discordantes. Eu acho que tem opinião para todo lado e cada um fica com a sua, sem intimidar, nem ameaçar, nem calar, nem cancelar, né? O cancelamento é aquela coisa de que muito utilizada na União Soviética, né, em outros regimes afora, no qual eles tentam dar um cala-boca aí nas pessoas que não estão de acordo com a cartilha, tá? Então isso não é de hoje, isso é ainda bastante utilizado. Como quando eles não podem utilizar a força, eles tentam destruir a reputação da pessoa, né, atribuindo várias questões. É bastante interessante acompanhar tudo isso, tá? Eu não sei se vocês tiveram alguma questão, mas é uma discussão que eu estou acompanhando de perto e isso tem a ver com a liberdade das pessoas do mundo todo e do futuro das pessoas, né? É, é isso aí, tá bom? Então, o que acontece? Trazendo só essas pequenas falas aí iniciais sobre sustentabilidade e levantei um pouco a bola aí sobre questões éticas que devem ser pensadas por vocês que no futuro ocuparão posições importantes aí, se desenvolverão profissionalmente e tudo mais, tá? É uma coisa que todas as pessoas, independente de seus valores pessoais, suas crenças religiosas, seus grupos políticos do qual pertençam, isso é uma defesa que tem que ser feita por todos os lados, porque uma coisa eu digo, se o lado oposto está sendo calado, isso é de se preocupar, porque uma hora a maré vira e aí a coisa pode vir para o seu lado. Então, a defesa da liberdade é importante para todos, tá? Vamos agora, trocando os assuntos aí, que eu só precisei fazer aí um levantamento a respeito dessa temática, né, que é de conteúdo obrigatório da nossa disciplina. Eu vou trazer aqui uma discussão bastante interessante, na verdade uma discussão não, uma aula, que beleza, que vai falar sobre questões de comportamento humano voltado ao modo de como a gente se relaciona com as pessoas. É um conteúdo que se encaixa bastante em empreendedorismo. Ele, na verdade, tem mais cara até de vendas, tá? Mas que é importante trazer isso aqui para vocês, tá? Dentro do nosso conteúdo de empreendedorismo, nós começamos a apresentação da disciplina, falamos de aspectos básicos, o processo de tomada de decisão, quando você vira um empreendedor, destacamos empreendedores de sucesso, fizemos um estudo de caso como montar uma livraria, trouxemos durante 2 semanas dúvidas importantes e bastante pertinentes de empreendedores, né, que tratam de questões fundamentais relacionadas ao empreendedorismo, tá? Depois nós trouxemos práticas de sucesso com vários pontos que devem ser observados com atenção pelos empreendedores. Aí hoje eu rapidamente, só para não deixar de abordar, embora vocês tenham disciplina de sustentabilidade e ética, né, disciplinas voltadas só para isso, eu só trouxe uma adentro aqui da sustentabilidade para
só trazendo a noção mesmo, vocês já viram, vocês já estudaram isso com maior profundidade e fazendo um pequeno link com o empreendedorismo relacionado ao tema. E de ética, eu levantei alguns importantes pontos, mas são tópicos mais atuais, né? Então, além de tudo que vocês estudaram sobre ética, eu levantei uma questão aqui bastante atual dos nossos dias e que está sendo bastante discutido e que isso precisa ser acertado, né? E fazendo um link com a nossa disciplina, eu trouxe esses exemplos aí de empresas, né, tiveram bastante sucesso, que foram muito competentes no que fizeram, porém, eticamente, não quer dizer que a grande empresa de sucesso, que tem um ótimo serviço ou produto, ela vai estar agindo de uma forma correta. Então, levantei essas questões aí rapidamente, só para a gente refletir sobre a liberdade que a gente tem de se expor e principalmente a segurança dos nossos dados, né? Porque você tem que se sentir seguro e respeitado daquilo que você posta na sua rede social, que é de responsabilidade sua, e você quer se sentir seguro disso. Então você posta fotos ali no seu Facebook e você espera que a empresa ofereça segurança contra ataques, né? E que ela não faça uso desses dados, né? Porque você só está colocando. Só um instantinho, Letícia. Você acaba confiando, né, de que as coisas têm proteção. Eu, recentemente, acabei excluindo meu Facebook porque eu não usava mesmo. Eu fiquei uns 3 anos sem usar. Eu falei, por que que eu tenho isso, cara? E outra, eu não me senti muito seguro com relação à confiança na plataforma, tá? Então, hoje, uma questão até interessante, Letícia, colocando aqui, já que você encaminhou a pergunta, é o seguinte. Hoje nós temos a nossa vida física, mas nós temos também a nossa vida digital. E é importante ficar atento a isso porque é o seguinte, nós temos muitas informações no meio digital, então nós acessamos banco, nós temos fotos pessoais, né, íntimas de você com seu namorado, com seus filhos, com a sua família. Você tem coisas que você não gostaria que de forma alguma fossem vazadas. Você tem essas plataformas que armazenam dados, como na nuvem, né? Você tem oferecido pela Microsoft, pelo Google, através do Google Drive e tudo mais. E a gente espera que essas informações fiquem guardadas em segurança, mas eu não sei até quando isso é possível, né? E até quando eu posso confiar isso, porque há um receio, na verdade, né? A gente tem que ser bastante cauteloso no uso das nossas redes sociais e tudo mais, né? Porque nós acabamos, através dessa utilização desses meios, nos revelando e as empresas cruzam os dados e acabam identificando o seu perfil. E é claro que é utilizado para coisas boas, né? Como você poder armazenar os dados, você poder se interagir com outras pessoas e tantas outras coisas. Porém, se um dia isso cair em mãos erradas, isso pode ser perigoso para cada pessoa, né? Porque eles praticamente têm a sua vida, o seu consumo, os seus gostos, os seus interesses, então, tudo mais. Mas eu acho que faz parte do processo mesmo, tá? Com relação a LGDP, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados,
eu confesso para você que eu ainda não li sobre, Letícia, eu ainda não passei a ler em detalhes. Eu já tive pouco contato com isso e não li sobre, então eu não posso opinar sobre isso, né? O que eu posso falar sem ler nada a respeito disso é isso que eu já estou falando, né, a respeito dessa preocupação e tudo mais. Recentemente, o WhatsApp falou que a gente tem que aderir à nova política de privacidade que vai compartilhar dados com o Facebook e que se nós não fizermos isso até dia 8 de fevereiro, alguma coisa assim, nós não poderemos usar mais o software WhatsApp. Aí é complicado, porque ele te força a aceitar um contrato e tudo mais. Eu fico feliz de começar a ter algumas alternativas a essas grandes empresas, né? Tem para o Twitter, você tem o Parler, você tem o Gab, que são pequenas plataformas, mas que estão crescendo devido ao comportamento de consumidores que não aceitam a forma como essas empresas agem, né? Você tem o Telegram, que é bastante interessante, é um aplicativo bastante interessante também. E a gente tem que aprender a conviver com tudo isso. Eu acho que, com relação a todas essas questões de proteção de dados, o indivíduo ele tem que ser resguardado, né? E o problema é que até onde vai esse acesso que você dá às suas informações para terceiros, né? Eu acho que esse é um problema. Então, confesso para você que não li a respeito. Vocês talvez tenham visto isso em alguma disciplina e eu tô por fora, tá? Então, eu só estou levantando algumas questões aqui sem discutir especificamente nada, tá? Mas você me alertou com relação ao tema, tá? Eu já estou querendo ler mesmo, então quem sabe eu consigo um tempo aí para dar uma estudada com calma. Trazendo esses pontos aqui, né, que a gente só levantei aqui para vocês aí que são pessoas que estão se instruindo, pessoas que estão desenvolvendo aspecto intelectual, estudando, tendo contato com o estudo de artigos, apostila, tendo contato com livro, fazendo trabalho e tudo mais. É importante vocês mesmos procurarem se desenvolverem, porque isso vai ser muito importante, né, para todos nós. Isso não depende de uma pessoa, isso depende de um trabalho conjunto mesmo, onde todos nós temos que ficar atentos a essas questões. Finalmente, falando de questões básicas de comportamento, né, eu trouxe aqui. Eu sempre gosto de trazer um livro que eu acho interessante, né, é um livro famoso e tudo mais, e que trata de questões simples e básicas e conhecidas do nosso dia a dia, porém elas são importantes serem lembradas, tá? Porque elas são fáceis de serem lembradas, mas também são fáceis de serem esquecidas, tá? Essas questões que tratam de técnicas fundamentais no tratamento com pessoas, elas nos alertam de alguns pontos importantes que é importante para o empreendedor que tem acesso a ao fornecedor, ao cliente, ao funcionário, ele praticamente lida com todos e ao mesmo tempo tudo mais, ele tem que estar atento à forma como ele vai se relacionar com as pessoas, porque uma das habilidades importantes para os empreendedores, e eu vou falar destacando isso aqui também é importante para vendas, né? É justamente essa forma de você se relacionar. Existem algumas coisas importantes que merecem um destaque, um espaço dentro da disciplina,
e de modo que nós possamos lidar melhor com as outras pessoas, com o ser humano, tá? Isso é tão importante que, independente da área que você for atuar profissionalmente dentro da administração, não precisa ser na área de gestão de pessoas especificamente, você vai estar sempre lidando com pessoas. E lidar com pessoas eu acho que é o maior desafio. É o maior desafio profissional, porque se você tem coisas. Se você lida com a máquina é uma coisa, se você lida com papel, com cálculo, se você lida com mercadoria, mas quando você lida com pessoas, você tá muito. Você às vezes depende muito da forma como a pessoa se comporta. Então, se você tem um cliente, você tem que saber lidar com essa situação. Se você tem um funcionário, muitas vezes você precisa fazer algum ajuste no funcionário e você tem que saber lidar com essas questões, lidar com fornecedores e tudo mais. E eu acho uma área muito difícil. Eu acho lidar com pessoas um grande desafio. Isso é uma opinião pessoal. Eu acho um grande desafio, sabe? Dentro da área profissional, eu acho o maior de todos. Acho o maior desafio de todos é você lidar com pessoas, tá? É, e dentro dessas questões fundamentais no tratamento com pessoas, eu acabei pegando os primeiros capítulos de um livro bastante famoso, conhecido, né, pelo menos, para algumas pessoas da área, que ele chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um nome que eu não gosto muito, acho meio estranho esse nome aqui, mas o conteúdo do livro é muito interessante, né? Na verdade, ele está falando do modo como você se relacionar com as pessoas, né? Como você desenvolver sua capacidade, sim, de ter um poder de influenciação, convencimento sobre as pessoas. O livro se trata disso, tá? E ele traz dicas bastante interessantes porque são dicas todas relacionadas ao nosso relacionamento com terceiros, tá? É, eu acabei pegando esse livro e fazendo uma breve resumo e recordação aqui. Na verdade, eu fui até longe, né? E eu quero levantar esses pontos aqui. Uma coisa interessante é que o livro ele começa falando dessas técnicas fundamentais de lidar com as pessoas e ele acaba trazendo o exemplo já de cara nos seus primeiro capítulo, eu acho, de um conhecido criminoso americano de nome Crowley, né? Conhecido também como Two Guns. E ele tacava o terror nos Estados Unidos há muitas décadas atrás. E ele começa falando de toda a confusão e o rolo que o cara faz, e no desenvolver do capítulo ele levanta um ponto interessante a respeito de pessoas que presenciaram, né, é, o comportamento dele. Esse Crowley, que era um criminoso, que por pouca coisa matava pessoas e tudo mais, ele não se via como uma pessoa má. É interessante, o livro começa levantando essa questão e eu acho muito legal, muito interessante esse levantamento. E ele acaba trazendo outros casos do Al Capone, que, né, conhecida figura aí da máfia, né, e ele fazia vários negócios ilegais, e a máfia também tem o braço da violência, né, distorção e tudo mais. E ele se via como um benfeitor público, ele não se via como um criminoso, né? E aí o livro volta e pergunta, vocês percebem que interessante você ter pessoas que você tem mafiosos, criminosos, até assassinos, e essas pessoas elas não se veem como pessoas problemas, né? Muitas delas se acham incompreensivas e tudo mais, né? E no Brasil também você consegue observar algumas figuras, né?
Tem pessoas que tomam decisões ruins para o país, causando insegurança jurídica, que acabam degenerando a sociedade, né? E elas se veem como pessoas iluministas, pessoas de, sei lá, se autodenominam intelectuais, se veem como pessoas sensatas, né, científicas, que está na moda, né? Uma ciência mais furada do mundo, mas faz parte, né? É a sociedade dos hipócritas, como foi bem colocada pela aluna. Pessoas que tomam decisões tão ruins para o país e que se autodenominam de editores da sociedade, né? Desde quando juiz que usa toga edita alguma coisa, cuida da sua vida, entendeu? Cada um é livre para decidir e tem liberdade para decidir, né? Até uma questão interessante que se levanta: a gente tem liberdade para sair na rua, ou a gente tem permissão? Eu achei que eu era livre, né? Agora, se eu preciso de permissão para fazer qualquer coisa, então isso levanta questões interessantes a respeito de até quando eu tenho liberdade. E aí você vê várias figuras aí que elas se comportam mal, mas se enxergam bem, né? Colocando a grosso modo dessa forma. Se você vê pessoas, e a gente conhece, né? Pessoas que se comportam dessa forma, eu trouxe alguns exemplos, no caso ali dos Estados Unidos também. Você imagina as pessoas que estão na rua, que você encontra numa loja, que você está lidando dentro do seu ambiente de trabalho, que você conversa como cliente e fornecedor. Se próprias pessoas que criminosas, né, ou pessoas que trazem um prejuízo social absurdo, se veem de uma forma totalmente contrária, se acham pessoas benfeitoras da sociedade. Você imagina aquele que é a pessoa comum, como ela não se vê também, né? Então, isso vai nos levar a nossa primeira técnica, que está relacionado ao relacionar com as pessoas, né? Que para o empreendedor é tão fundamental e nas vendas também, que ele vai falar da forma de como você lidar com as pessoas, de você evitar críticas, né? Principalmente as críticas, porque a crítica, ela não, as pessoas, nenhuma pessoa gosta de ser criticada, as críticas acabam afetando o nosso ego, a gente pode se sentir mal, né? Provavelmente é uma sensação, provavelmente não, é uma sensação ruim, né? Quando você recebe uma crítica, muitas vezes você foi mal compreendido e tudo mais, e essa incompreensão também é o ponto que essas pessoas referem a si mesmas, né? Tem um exemplo interessante no livro que fala do Abraham Lincoln, tem vários exemplos do Lincoln, esse presidente americano, que cita que ele, durante a Guerra Civil Americana, ele pediu para os seus generais que o general inimigo ele estava numa situação desconfortável após vários dias de combate, eles precisaram recuar, só que havia tido fortes chuvas e eles ficaram impossibilitados de cruzar o rio devido a que o volume de água havia aumentado muito e eles estavam encurralados. Então, o presidente Lincoln pediu para os seus generais que, nesse momento, eles forçassem um ataque e fossem para cima do inimigo para que ele se rendesse, né? Senão ele perderia a batalha. E aí ele mandou telegrama e tudo mais, e passou os dias, aquele volume de água diminuiu e o inimigo, então, pôde recuar em segurança. E aí conta a história de que como Lincoln ficou inconformado com essa situação, né? Mas
E ele escreveu, meu, como, né? Traduzindo, meu Deus do céu, como que você deixa isso acontecer? Eu dei ordens imediatas para você atacar, você não atacou e tudo mais. Ele escreveu essa carta, mas essa carta nunca chegou a ser enviada. Isso foi encontrado entre os pertences pessoais após a morte de Abraham Lincoln, né? E, e se essa carta fosse enviada também, o inimigo já tinha ido embora mesmo, e talvez o efeito dela em nada iria colaborar, inclusive poderia prejudicar, né, e afetar muito a questão já tão difícil dos generais. Por quê? Porque para uma pessoa que está sentada numa cadeira dando ordens e está longe do campo de guerra e embora esteja preocupado, é diferente de uma pessoa que está no campo de batalha ouvindo tiros e disparos de canhões e feridos e mortos e aquela confusão o dia todo, 24 horas por dia, entendeu? Então, talvez para o Lincoln fosse uma situação diferente, a percepção dele era diferente de quem estava presenciando toda aquela desgraça que são os campos de batalha, né? E essa carta não foi enviada, né? Lincoln acabou não enviando porque antes disso ele acabou tendo uma outra experiência ruim com a crítica no qual ele ele havia ele escrevia umas cartas, né? E ele comprava umas brigas direto, ele humilhava algumas pessoas na forma de escrever, né? E aí ele acabou sendo chamado para um duelo aí. E aí o negócio ficou feio pro lado dele, porque duelo os caras lutavam até a morte em questão de honra. E depois do susto que ele passou, o duelo não chegou a acontecer e eles chegaram a estar no momento marcado, mas não chegou a acontecer. Ele ficou bastante atento com relação ao poder das críticas, né? Por quê? Porque a crítica ela costuma ferir os sentimentos e ela não traz um resultado positivo, né? Em relação ao você espera alguma coisa, você acaba atacando diretamente uma pessoa e nem sempre o resultado é positivo. Na verdade, pela experiência, quase nunca é. Costuma piorar bastante. E fazendo o link dos dois pontos que eu levantei a respeito desse início e breve conversa sobre o comportamento humano, como relatado no livro, ele fala o seguinte: olha, as pessoas não se veem como causadoras de problemas ou como pessoas más, o que for. Então toda pessoa ela tem uma autopercepção, e isso é correto, né? Um pouco melhor de si mesma. Ela tende a se ver com um olhar mais paciente, né? E de maior valorização. Isso é comum em todos nós. Então nós temos a autopercepção no qual nós nos vemos, mas ela é diferente da forma como terceiros nos veem e tudo mais, né? E o que acontece? Acontece que, eu esqueci até de citar uma questão interessante sobre esse início, que um diretor de presídio foi entrevistado a respeito do comportamento dos presidiários e ele falava, olha, os presidiários eles não se veem como pessoas más. Então você tem ali assassino, você tem um estuprador, você tem pessoas tranqueiras ali que causaram mal a terceiros, muitas vezes destruindo famílias e trazendo prejuízo e vários outros crimes aí. E eles não se veem como pessoas más, né? É interessante porque esse início alerta o seguinte: quando nós estivermos relacionando com outras pessoas, a pessoa, a chance dela se reconhecer algum erro, a chance dela se ver como errada, vai ser muito pequena, mesmo ela tendo cometido erros, entendeu? Então, ele nos alerta o seguinte: quando você for lidar com uma outra pessoa, né, a forma de como ela se percebe é muito diferente e você, mesmo apontando erros e trazendo toda a lógica e justificativa do mundo, isso
não será suficiente para convencê-la, né? E a crítica, ela deve ser evitada porque ela acaba não se tornando eficaz, né? Porque há sempre justificativas, mesmo que essas justificativas não sejam coerentes, as pessoas podem acontecer de fato de enxergarem uma realidade totalmente diferente. Então, a primeira técnica fundamental em você lidar com as pessoas é você evitar a crítica, evitar condenar e também se queixar, né? Esse é o primeiro ponto. Partindo e dando sequência a essa dica, nós vamos em direção a outra dica, que a gente começa falando sobre o seguinte aspecto, né? Toda pessoa, ela tem um desejo de se sentir importante, tá? E é legal destacar isso aqui, tá? O autor, em algum momento, ele cita outros autores que falam que não é nenhum desejo, é uma necessidade. Todos nós, seres humanos, nós precisamos nos sentir valorizados, né? Se sentir importante. Isso aqui você consegue casar perfeitamente com questões de aulas voltadas para liderança, gestão de pessoas e tudo mais. Por quê? Porque ninguém gosta de se sentir desvalorizado, sem importância e tudo mais, né? Colocado de lado. E esse desejo de se sentir importante, né, que se traduz em diferentes formas que a gente vai estar trazendo aqui, você consegue aplicar ele de diferentes formas, né? E parece que é um desejo que não tem fim, tá? É um desejo que toda pessoa tem carência por essa necessidade de se sentir uma pessoa importante, uma pessoa valorizada e tudo mais, né? Um desejo, parece um desejo bastante profundo da natureza humana. E tem vários exemplos no livro interessantes que eles começam a citar sobre isso, né? Ele fala de um, um fazendeiro que ele tinha muito apreço pelos porcos dele, porque eram porcos bonitos e não sei o que lá, e nas feiras os porcos deles ganhavam prêmios, e o prêmio era um pedaço de papel, uma musselina colorida com uma etiquetinha que colava lá nos porcos, e isso enchia de felicidade e orgulho o fazendeiro, né? Estou trazendo um dos exemplos. E, bom, é interessante porque o fazendeiro, ele ficava todo orgulhoso, ele tinha todo zelo e cuidado com os porcos dele, porque eram porcos premiados e ele sempre que alguém chegava na fazenda, ele levava as pessoas para conhecer os porcos e mostrava os prêmios. Para os porcos, pessoal, para os porcos, o prêmio não significa nada. O porco nem sabia o que estava acontecendo. O porco não tinha noção do que era aquele pedaço de papel, não tinha noção de que estava ganhando prêmio. O porco não sabia nada disso. Mas para o fazendeiro tinha, né? Isso então era uma coisa que fazia ele se sentir importante, né? Ele valorizava isso. E aí a gente vai ver que tem várias formas das pessoas colocarem o seu senso de importância. Grandes nomes da ciência, da arte, né? Também eram pessoas que se esforçaram tanto, né, em prol do seu trabalho e se destacaram por isso, porque certamente elas se sentiam importantes com aquilo que faziam. Elas gostariam muitas vezes de gravar o seu nome na história, né? E aí ele acaba citando Shakespeare, mas não sei quem, grandes personalidades no mundo das artes, literatura e tudo mais, que eram pessoas que Victor Hugo e tal, que procuravam se eternizar, né? E faziam isso pelo senso de se sentir importantes, né? Buscavam um sentido na vida, né?
Assim como eu citei para vocês no caso de alguns criminosos que buscam atenção, né? Inclusive, nesse aspecto, citavam que algumas pessoas acabam ficando insanas, né? Por falta de consideração, né? Elas procuram, de qualquer forma, um desespero de se sentirem consideradas no ambiente, né? E essa falta de consideração, as pessoas no ambiente que ela vive, muitas vezes ela é totalmente desprezada, vou colocar assim, né? Então ela tem todos esses sentimentos, né, feridos, e muitas vezes isso é tão profundo que ela acaba tendo desordens ali psicológicas graves ali que afasta ela de uma vida normal, né? Justamente porque ela criou grandes expectativas para a vida dela e vários sonhos e, e ela almejou ser uma pessoa amada, e aí ela casa e tem um casamento muito infeliz, ela almejou ter não sei o que e tudo mais, e de repente a realidade, chocando com os sonhos, mostrou um mundo muito cruel para ela, e também que um mundo onde ela não tinha consideração, né? Então todas essas questões acabam afetando muito emocionalmente o ser humano, né? E diante dessas informações, né, você sabendo que as pessoas elas têm essa necessidade de serem úteis, toda pessoa que faz um bom trabalho gosta de ser elogiada pelo bom trabalho. Toda pessoa que se esforça, ela gosta de ser reconhecida por isso, né? Toda pessoa que é, é, toda pessoa, na verdade, ela tem essa ânsia de reconhecimento. Algumas pessoas, infelizmente, colocam essa ânsia de reconhecimento em algum aspecto negativo, né? Ou seja, elas têm um comportamento ruim e elas mantêm esse comportamento ruim, né? Elas alimentam a sua importância em um comportamento ruim. Ah, aquela pessoa, o cara acha bonito fazer coisas que não são legais, né? Mas ele faz porque é uma forma de chamar a atenção das pessoas, né? Então, às vezes, ele direciona para isso. Às vezes, isso pode levar a alguns comportamentos, como vícios em, em drogas, em álcool, e a pessoa pode ser uma pessoa até cometer crimes para ele ser o maioral, né, da criminalidade e tudo mais. E conhecendo essa necessidade, né, das pessoas se sentirem importantes, quererem se sentir reconhecidas, né, e isso é importante, envolve bastante aspectos psicológicos, mas é importante, é que a gente tem um importante destaque, que você, como tendo a habilidade de despertar entusiasmo nas pessoas, né, você extrai o melhor de cada um, né. Então, um ponto importante que leva os profissionais, os líderes e tudo mais, e as pessoas de modo geral que se dedicam ao estudo do tema, é que você sabendo que as pessoas elas têm essa necessidade, essa carência de atenção, de afeto e de se sentir importante naquilo que fazem ou podem vir a fazer, é que você pode despertar, né, o entusiasmo da pessoa, né, trazendo para ela uma energia renovada, fazendo com que ela realize determinados trabalhos, permitindo que ela se dedique a alguma atividade, simplesmente pelo fato do reconhecimento. Olha, Joey, você fez um ótimo trabalho aqui, parabéns, né? Então, isso é muito importante. Eu vou trazer daqui a pouco, só vou fechar aqui o slide aqui que eu montei, para mim não me perder durante a aula. Vou trazer alguns exemplos de como é importante nós
identificarmos nas pessoas aquilo que elas gostam, aquilo que elas sabem fazer, né? Para que nós, como líderes, para nós, como empreendedores, para nós, como vendedores ou o que for, gestores, diretores, possamos extrair das pessoas o que elas têm de melhor, tá? Porque muitas vezes, para não falar sempre, todos nós temos carência e eu até convido vocês a fazer um exercício que o livro trouxe que eu achei bastante interessante, que é o seguinte: qual que foi a última vez que alguém te elogiou? Entendeu? Eu nem sei. Eu agora não estou me lembrando não, mas assim, é, olha que interessante. Qual que foi a última vez que alguém te elogiou por alguma coisa que você fez? Isso mostra que nós não temos o hábito de reconhecer o trabalho das pessoas e o esforço. E qual foi a última vez que a gente reconheceu e elogiou as outras pessoas? Então, isso é um despertar interessante, né? Porque a pessoa que sabe usufruir, utilizar esse despertar de entusiasmo nas pessoas, sabendo que elas têm essa necessidade de reconhecimento e tudo mais, isso é muito importante para todos nós, né? E é diferente você saber apreciar uma pessoa por uma qualidade que ela tem, por algum talento que ela tem, é diferente de bajular. Por que que é diferente? Porque quando você aprecia alguma coisa, ela está baseada em algum fato, em alguma coisa concreta, em alguma verdade, né? Então, olha, você, sei lá, que cabelo mais bonito, que legal que você fez, que trabalho legal, não sei o que. Você fala alguma coisa que corresponda à verdade. Bajular é você ficar falando, jogando firulas na orelha da outra pessoa e que acaba não correspondendo à verdade, né? Você está querendo encher aí a esperança dela, mas é baseado em nada, né? Então é diferente, tá? E uma questão que se coloca é o seguinte: o que que tem na outra pessoa que eu possa elogiar, né? Então a gente está falando aqui, nesse terceiro e último ponto da nossa aula, de aspectos relacionados ao modo de lidar no comportamento humano, a modo de você se interagir com as pessoas e que isso é tão importante para o gestor. Acredito que vocês têm aulas que vão aprofundar um pouco mais nesse aspecto ligado à gestão de pessoas. Então, se eu não me engano, é no quarto período do TPG, né? Vocês têm aula de gestão de pessoas onde vocês vão lidar com temáticas mais próximas a isso, tá? Quando a gente se propõe a estudar liderança, a gente percebe muito esses tipos de comportamento nos líderes também, tá? Ou seja, a dica é que você, quando tiver a oportunidade de fazer um elogio sincero para uma pessoa, faça. Não esqueça de reconhecer um bom trabalho, não esqueça de você elogiar por uma coisa bem feita, porque isso é importante para as pessoas, isso é importante para a gente, né? Então, quando é, alguém prepara alguma coisa, mesmo que não ficou lá o esperado, você deve pelo menos apreciar e agradecer o esforço da pessoa. Olha, parabéns aí pelo seu esforço, o seu trabalho. Tem pontos a melhorar, mas já dá para perceber que você é uma pessoa dedicada e isso é importante, levanta bastante a bola da pessoa, tá? E a gente vai caminhando aqui para o último ponto, né? Que está linkado a esse aí, que é despertar um forte desejo na outra pessoa, né? E ele começa esse início de capítulo trazendo esse terceiro ponto, exatamente trazendo alguns exemplos interessantes, né? É cheio de exemplos esse capítulo. Ele fala o seguinte, que ele particularmente, o autor do livro, Dale Carnegie, ele traz alguns exemplos, ele é irônico, faz umas coisas engraçadas no livro, ele fala assim, olha, eu adoro morango com
né? Morangos com creme de leite, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho fantástico e tal, mas quando eu vou pescar, eu não uso morango com creme, eu uso minhocas. E eu, embora nunca tenha comido minhocas, acho terrível que os peixes prefiram minhocas a morango com cremes, né? Então é cheio dessas colocações no livro. E é interessante porque logo após esse início de capítulo ele fala, o que eu quero deixar a entender é exatamente o seguinte: você tem que se focar naquilo que é de interesse da outra pessoa, não aquilo que é de seu interesse. Então, quando eu vou pescar, eu coloco o que o peixe gosta de comer. O peixe gosta de comer minhoca, né? E eu não comeria minhoca, eu comeria morango com creme. Então, ele é interessante porque isso alerta nós para estarmos atentos ao que o outro deseja, não aquilo que nós desejamos, né? E ele continua ressaltando, nós estamos interessados sempre naquilo que nós queremos, né? Ai, que legal, Letícia. Fico feliz. Letícia não. Ana Beatriz que leu. Ah, que bacana. Você leu quando ele? Faz tempo? Oi, professor. Então, eu li ele em 2017, porque o meu chefe, ele me recomendava sempre umas obras assim. Aí eu Ah, li, eu gostei bastante, mas eu já conhecia, tinha interesse em ler mesmo. Aí eu vi na ah, estante dele, comentei com ele. que bom. É legal. Então, é um tipo de coisa que, mesmo eu tendo lido esse livro também há um bom tempo, vira e mexe é bom você dar uma olhada nele, sabe? E, assim, ele destaca exatamente isso. Olha, a gente tem que estar atento no que os outros interessam, né? Qual que é o interesse dos outros, né? E no caso, quando a gente traz isso para vendas, principalmente, isso é muito importante, né? Você tem que ficar atento no que é de interesse dos outros e não nós, né? Tudo que nós fazemos, e tudo que nós fizemos até hoje, nós fizemos por interesse próprio, porque nós tivemos interesse de fazer tal coisa, né? E ele acaba trazendo o exemplo, por exemplo, de um bezerro lá, tinha um bezerro muito teimoso, e tinha duas pessoas querendo empurrar o bezerro para tal lugar. E eles não estavam conseguindo. E eram pessoas bastante conhecidas, né? Se eu não me engano, era um escritor famoso e uma outra pessoa bastante inteligente. E eles não estavam conseguindo. Um puxando a corda, outro empurrando o bezerro e não conseguiam. Até que apareceu uma pessoa bastante simples, sem nenhum tipo de instrução, né, uma camponesa lá e pegou, pôs a mão na boca do bezerro, deixou o bezerro ficar chupando o dedo dela e aí o bezerro foi andando junto com ela até o lugar que eles queriam, né? É interessante porque, mais uma vez, mostra de forma clara de que, assim, olha, toda vez que você estiver lidando com as pessoas, lembre-se de que a pessoa não está interessada no que você quer, tá? É legal quando nós encontramos pessoas que se atentam também aos nossos desejos. Mas as pessoas sempre estão interessadas nos seus próprios problemas e tudo mais, então a gente tem que ficar atento a isso. E como despertar o desejo nas pessoas, né, é um ponto bastante importante que a gente tem que ficar atento. Só um instantinho, um minutinho. Bom, voltando. É, olhando aqui o slide. A gente tem que ficar bastante atento no aspecto de estar voltado para o outro, né? O empreendedor, que ele é ao mesmo tempo vendedor, dono de negócio, lida com fornecedores, com clientes, com funcionários, essas dicas básicas de relacionamento com as pessoas são sempre muito bem-vindas, né? Então, nós que somos da área de gestão, temos que estar atentos a isso. Embora sejam coisas bastante
depois que a gente lê, recorda, são bastante óbvias, né, e tudo mais, mas eu garanto para vocês que no nosso dia a dia, muitas vezes a gente se esquece disso. Muitas vezes a gente vai participar de uma reunião e acaba sendo estressado ou acaba abordando de uma forma errada. A gente poderia ter planejado melhor o que a gente ia falar e tudo mais, tá? Isso acontece, por isso que é um tipo de leitura que a gente vira e mexe tem que estar sempre batendo o olho ali para que isso realmente faça parte do nosso cotidiano, tá? Então, como que você vai despertar os desejos nas pessoas para determinado tipo de comportamento ou tudo o que for? Bom, você só vai conseguir despertar o desejo se você identificar quais são os verdadeiros interesses das pessoas e como você pode ajudar elas. Trazendo isso para a disciplina de vendas, você vai identificar. Só um instante. Trazendo isso para vendas, você vai procurar identificar. Lembra que nas vendas, embora hoje não seja aula de vendas, a gente vai ficar atento aos problemas, desejos e necessidades do cliente para poder trazer uma sugestão de solução. A pessoa ela vai te dar atenção, ela vai te dar ouvidos, ela vai estar atenta a você, caso você detecte e perceba o desejo e necessidade dela e proponha formas de você solucionar isso. A pessoa não quer saber se você vai ter comissão, não quer saber dos seus problemas pessoais, ela está ali pelos problemas dela, ela está ali para resolver alguma questão, ela está ali para fechar alguma questão comercial que interessa a ela, que é importante. Então nós devemos sempre lembrarmos disso quando formos relacionar com as pessoas, né? E três exemplos seguidos bastante interessantes aqui, que a gente já está caminhando para o finalzinho da aula, é que ele traz um exemplo de uma senhora lá, acho que era uma tia, que escrevia para os sobrinhos e os sobrinhos nunca respondiam as cartas da tia, né? Oi, como é que vocês estão, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, olha, eu aposto com você de que eu vou escrever uma carta para eles e eles vão responder. Ela falou, não creio que seja possível, porque eu falo com eles, eles nunca me escrevem de volta e tudo mais. Aí o que ele fez? Ele escreveu uma carta qualquer, sabe? Não tocou em nada específico e no final da carta ele colocou assim, nas observações, né, no pós-escrito. Queridos meninos lá, não sei o que lá, sobrinhos e tal, tô com saudade e tal, espero que vocês possam me escrever assim que possível. Estou anexando a essa carta, tipo, $5 para cada um, tá? E ele enviou a carta, só que, entre aspas, ele esqueceu dos $5, né? E aí, o que acontece? Ela recebe uma carta de volta. Oi, tia, não sei o que, conversa, responde, não sei o que. Aí, no final da carta, eles perguntam, mas tia, com relação aos $5, né, a gente não recebeu. Ou seja, olha que exemplo fantástico de como as pessoas estão focadas naquilo que lhes interessa. Né? Você escreve, não tem retorno, aí na hora que você põe alguma coisa que desperta o interesse da outra pessoa, na mesma hora ela te responde, né? Segue um exemplo também de uma criança que não estava querendo ir para a escola, né, de forma nenhuma, e não adianta você explicar, não, porque isso é importante para você, para o seu futuro, você vai aprender a ler, escrever. Pessoal, geralmente isso não funciona mesmo, né? E aí, qual que foi a estratégia adotada? Né? A estratégia da família, do pai e da mãe, era o seguinte, né? Eles colocaram no chão da casa, lá da sala, várias cartolinas e tintas e começaram a desenhar e colorir e tudo mais, e estavam brincando lá. Aí a criança ficou de olho, é claro que a criança veio, né, com tudo para participar da brincadeira, que estava divertido todo mundo desenhando e pintando. Aí ele falou, opa, você quer desenhar com a gente? Mas você precisa ir na escola aprender a desenhar.
né? Como que você quer desenhar com a gente se você, por exemplo, a gente está desenhando uma fazendinha aqui, mas na escola eles ensinam você a desenhar lá, você pratica desenho na escola, né? A criança pratica desenho, trabalha com cores e tudo mais. Então, se você quiser desenhar com a gente, você vai ter que aprender a fazer isso primeiro. E aí conta lá que a criança ficou ansiosa para ir para a escola, dormiu lá, foi a primeira a levantar, dormiu no sofá da sala, estava pronta para ir para a escola. Então, mas um exemplo muito interessante de que se você tocar no interesse da outra pessoa, você realiza prodígios mesmo, né? E um outro exemplo interessante, eu gosto bastante desse livro porque ele traz muitos exemplos, né? Eu acho isso bem legal. Ele leu um e-mail que ele recebeu de uma agência de publicidade e a agência fala o que que a agência queria e tudo mais e tal. Só que esse aí, no caso, é um exemplo assim inverso, de que como eles escrevem uma mensagem que não desperta nenhum interesse para quem recebe essa mensagem. E eu acho isso muito legal, sabe? Por quê? Porque falava assim, ah, não sei o que, eu quero isso, eu quero que você faça isso, me mande isso, e aí a pessoa vai respondendo no livro assim, olha, primeiro bom dia, eu acordo de manhã, venho para cá preocupado com a hipoteca da casa, estou com problemas de saúde, meu filho está tendo problemas na escola, meu time perdeu, eu tô mal-humorado, e eu acordo, a primeira coisa que eu vejo é um e-mail de uma pessoa que não está preocupada com os meus problemas, ela só está pensando nos problemas dela, e ela não, nem perguntou como que eu estou. E aí o e-mail todo, né, a mensagem toda vai prosseguindo assim, ah, eu quero que você faça isso aqui. Aí ele responde assim, né? Ele não responde mandando para a pessoa, ele responde mentalmente. Ah, você quer, mas eu tô com vários problemas, eu tô pensando em outras coisas, eu não tô nem aí para os seus problemas, entendeu? E é bem interessante você analisar isso, porque isso de fato é bastante comum. Eu mesmo atento, né? Então nós recebemos muitos e-mails, não, porque vamos discutir tal coisa. Eu falei, meu, eu não tô nem aí com esse problema, cara. Eu tô com problema de saúde, eu tô preocupado financeiramente, meu pai não tá bem de saúde. As pessoas, na realidade, são exatamente da forma como o livro traz. Poxa, fique atento a essas coisas, né? Quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente tem que estar atento a esses detalhes, né? O vendedor, inclusive, ele traz um exemplo de que o vendedor que é focado nele mesmo, ele não tende a ter sucesso. Ele tem que estar sempre voltado para o outro. E, finalmente, como exemplo final dessa dica que é despertar um desejo na outra pessoa, e para isso você tem que identificar esses pontos. E isso é muito importante para líderes em especial, pessoas que vão ocupar cargos ali de liderança dentro das organizações e tudo mais. É um exemplo de um posto de gasolina em que eu acho que um dos filhos queria modernizar, o pai não, e a discussão não chegava a lugar nenhum. Aí ele desistiu de falar com o pai dele. Ele quer modernizar o posto de gasolina, o pai não quer, tal. E o posto é do pai, aí o que que ele fez? Não tem argumento que vença. Então ele pegou um dia, pôs o pai no carro e saiu para uma viagem qualquer. E aí ele planejou alguns postos muito bonitos, modernos, em que estava no caminho. E aí acabou que isso convenceu o pai a modernizar o posto de gasolina da família e tal. Para encerrar, né, que a gente está acabando o tempo, é bem interessante nós termos acesso a esses conhecimentos. Eu acho isso muito válido, eu acho que vale a pena a gente estar atento a isso. Eu só destaquei as 3 técnicas fundamentais, o livro traz mais um monte de informação. Depois disso, ele vai falar de maneiras como você fazer as pessoas assim gostarem de você, você ser um pouco mais simpático e tal. E depois o livro avança para outras áreas aí, tá? É importante esse tipo de conhecimento, mesmo vocês lidando com essas informações em disciplinas como gestão de pessoas.
é um conhecimento essencial para a área de vendas, tá? Por isso que eu falei que esse conteúdo, na verdade, ele casa mais bem com a disciplina de vendas do que de empreendedorismo em si, mas o empreendedor que tem que ter todas essas habilidades, é preciso fazer um apontamento com bastante destaque a isso, tá bom? Eu espero estar disponibilizando para vocês em breve esse conteúdo, tá? E é isso. Gostaria de saber, no caso aqui, se tem alguma dúvida, se não tiver, tá? Então pretendo pegar os links aqui e jogar na plataforma. Eu consegui fazer o download de algumas aulas, mas eu sei que uma das aulas de empreendedorismo e de vendas eu acabei perdendo. Eu não sabia que o Teams ele tinha um período para você. Primeiro que você recebe por e-mail. O link da sua aula está aqui. Sempre vem no Teams pelo e-mail. Não sei por que não veio. E aí eu fui procurar o link e ele falou que expirou o prazo, acho que de 15 dias, alguma coisa assim. Então, em 2 aulas aí, que eu não me lembro quais são, a gente vai ficar sem o link, né? Mas, de qualquer forma, eu vou disponibilizar os conteúdos que eu já baixei, o link dessas aulas, tá? E aí a gente encerra semana que vem o nosso conteúdo. E no mais é isso, tá bom? Desejar uma boa noite para vocês. Se caso tiver alguma dúvida aí, pode colocar. Se não tiver dúvida nenhuma, desejo uma boa noite aí e um bom final de semana. Ok, obrigado. Agradeço aí pela presença, tá? E bom final de semana.